Gente, e aí, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, desculpa a demora pra aparecer aqui, pra estar trazendo um vídeo pra vocês. É porque eu fiquei sem internet, então só tinha internet no celular, então não dava pra postar vídeo com a internet do celular, porque a internet, quando vai subir vídeo pro YouTube com a internet do celular, come a internet toda do celular, então eu ia ficar sem internet também. Então não ia me adiantar muita coisa, né? Sem contar que demora muito tempo pra poder subir o vídeo, tá? Então, graças a Deus já deu tudo certo, a internet já tá aqui e o vídeo já tá indo pro canal, tá, gente? É, no último vídeo que eu falei pra vocês que era o último vídeo sobre a nossa série sobre oração em línguas, eu falei pra vocês que o próximo vídeo eu ia estar falando sobre meus propósitos e ia mostrar pra vocês como que eu anoto, tá bom? E eu fiz o vídeo pra vocês, eu já gravei um vídeo pequenininho mostrando pra vocês exatamente como que eu anoto meus propósitos, tá? Tá aqui no meu caderno. No momento eu tô usando esse caderninho aqui pra poder anotar sobre os propósitos, tá? Tem um outro caderno também que eu anoto sobre alguns propósitos específicos e oração, tá? Mas eu fiz o vídeo apenas sobre esse caderno aqui pra vocês poderem ver. E aí eu mostrei pra vocês alguns dos meus propósitos que eu já fiz desse ano, tá bom? Pra poder dar uma ideia pra vocês. Se quiser copiar, fica à vontade, copia. Se não quiser copiar, só quiser um norte, né? Pra poder ter uma direção pra poder ir. Fique à vontade, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá, gente? Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e me segue no Instagram que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom, gente? Bora lá pro vídeo. Bom, gente, vamos lá. Eu espero que vocês consigam entender certinho, mais ou menos, né? Como que eu anoto, tá bom? Aqui foi o primeiro propósito do ano, tá? Ó, primeiro propósito do ano de 2024. Aqui eu comecei o propósito no dia 4, no dia 6 e no dia 8 de janeiro, tá? Que caiu numa quinta, no sábado e na segunda. Eu fiz um jejum da meia-noite ao meio-dia, tá? Apenas água. E aqui eu coloquei os objetivos: cura interior, arrependimento, adoração, respostas de Deus, sede por Deus e santidade ao Senhor. Por que eu anoto essas coisas tipo sede por Deus, santidade ao Senhor? Porque às vezes, gente, no meio de um propósito de jejum de muito tempo, o nosso corpo fica cansado, né? Então acaba que a gente fica meio que com preguiça de pensar, né? Na verdade. Aí a gente começa a orar, a gente acaba. Começa a cansar, começa a ficar com preguiça de continuar orando. Mas se tiver tudo anotado, a gente acaba lembrando, né? Não. Agora é a oração sobre arrependimento. Agora é a oração sobre a resposta de Deus, entendeu? Então eu coloquei esses objetivos dentro do jejum, tá bom? Desse propósito aí, do mês de fevereiro. No mês de janeiro, aliás. Só que foram apenas esses 3 dias, tá? Dentro do mês de janeiro foram esses 3 dias que foi esse propósito, tá? Quando eu termino um propósito, ou eu ponho um xizinho, ou marcando aqui, né? Um negocinho que eu esqueci o nome desse negocinho aqui. Ou um selinho de cumprido pra eu poder saber que eu cumpri esse propósito, tá? Então esse eu sei que eu cumpri esse propósito, tá bom? Esse propósito de 3 dias, que no caso foi um dia sim, um dia não, tá bom? Um jejum de 12 horas. Aqui foi o mês de fevereiro que eu fiz esse propósito, tá bom? Aqui também eu fiz um outro propósito, mas eu já vou explicar pra vocês. Esses dois são propósitos de fevereiro, tá? Esse propósito aqui, antes de começar a explicar sobre o propósito de fevereiro, eu vou explicar aqui uma coisa. Quando eu faço jejuns específicos separado, eu anoto aqui também, tá? Então aqui eu jejuei do dia 15 do 1 até o dia 13 do 1 até o dia 14 do 1, tá? Então eu sei que eu jejuei 24 horas, porque geralmente quando eu anoto duas datas é porque eu faço um jejum de 24 horas, tá? Esse mês de janeiro e fevereiro eu jejuei bastante 24 horas, tá bom? Então, eu sei que eu jejuei 24 horas, porque às vezes eu esqueço de colocar data ou algo, ou o tipo de jejum que foi, mas se tiver escrito geralmente assim, eu sei que foi um jejum de 24 horas, tá bom? Então aqui foi um dia que eu fiz de 24 horas, então eu só anotei, pra me saber que eu jejuei 24 horas naquele mês, tá? Aqui foi o propósito que eu comecei em fevereiro, aliás, janeiro. Comecei o propósito dia 28 do 1 até o dia 29 do 2, que foi, a gente sabe que esse ano, mês de fevereiro, era bissexto, né? Foram 31 dias sem TV, sem celular até o meio-dia, tá? Esse propósito é específico assim. No mais 3 dias, que foram os 3 últimos dias desse mês de fevereiro, eu fiz um jejum sem açúcar nem fruta, ou seja, eu não comi nenhum tipo de açúcar, mas nem açúcar da fruta, tá, gente? Foi tenso esse propósito, eu vou fazer um vídeo explicando sobre ele pra vocês, tá bom? Dando algumas dicas. Aí, dentro desse propósito aqui, porque assim, quando eu faço propósitos grandes de um mês inteiro, por exemplo, às vezes fica um pouco cansativo,
né, a gente começa a gente passa a não cumprir o propósito exatamente do jeito que ele é. Por exemplo, a gente começa bem, aí vai passando os dias, a gente vai começando a cansar, vai começar a dar um pouco de preguiça. Então, pra reforçar, eu acabo fazendo outros propósitos dentro desse propósito, tá? No caso, esse mês foi o mês todo, né, até o mês, no final de fevereiro. Só que dentro desse propósito, durante esse mês, eu fiz um outro propósito com um outro objetivo, tá? Aqui eu fiz 3 dias alternados de jejum de 12 horas por resposta de Deus. Uma resposta específica que eu não lembro qual que era. Aliás, eu não lembro, mas eu tenho anotado em um outro caderno, tá? E aí foi da quinta pra sexta, das 6 da noite às 6 da manhã, do sábado pro domingo e da segunda pra terça, tá bom? E jejum total apenas água, tá? E foi cumprido com o selinho de cumprido, tá bom? Aqui também foi cumprido, graças a Deus. Aí aqui, 30 de janeiro, 30 de janeiro é porque eu esqueci de anotar. Então eu lembrei que dia 30 de janeiro eu virei a noite orando em línguas, tá bom? Nesse mês de janeiro eu tinha orado o mês todo, 2 horas em línguas todos os dias durante esse mês todo de janeiro. Porém, no último dia de janeiro, que foi dia 31, não, foi dia 30 que eu fiz. No dia 30 de janeiro, eu virei a noite em oração em línguas, que foi geralmente é coisa que eu sinto de fazer na hora, gente. Aí, por isso que eu não anoto antes, porque senão era pra estar lá atrás, né? Se eu anotei aqui é porque geralmente eu senti de fazer na hora, acabei fazendo e acabei anotando aqui, tá bom? Aqui foi uma outra campanha, que foi no mês de março, tá? Foi uma campanha que eu fiz de louvor, tá? Eu fiz 3 dias de louvor, numa quarta, quinta e sexta, 3 dias seguidos. 3 louvores de manhã e 3 louvores antes de dormir. Não pedi nada, não pedi nada para Deus, apenas agradeci por tudo o que veio à minha cabeça naquela hora, tá bom? Então esse foi um outro tipo de propósito específico, um propósito de louvor, né? E então eu fiz ele desse jeito, tá bom? E eu cumpri, porque tem um xizinho aqui também, tá bom? Graças a Deus. Aqui, já no mês de março, né? Eu fiz 2 dias separados de jejum por 24 horas. Geralmente, quando eu não anoto a data, é o que eu falei pra vocês. É que eu acabo esquecendo de anotar, ou sentir de fazer da hora. Então, eu acabo já anotando pra saber que eu fiz, tá bom? O importante é saber que eu fiz, né? E aqui também não tá com a data, mas eu sei que eu fiz. Fiz um jejum total, fiz um jejum total de açúcar por 3 dias seguidos, ou seja, eu fiz aquele outro lá e no outro mês eu fiz mais um jejum de 3 dias sem nenhum tipo de açúcar, tá bom? Provavelmente esse eu acho que comi frutas, não lembro, mas eu acho que não, gente, eu acho que não, tá bom? Bom, gente, eu vou encerrar por aqui. Tem outros propósitos? Tem muito. Porém, eu vou encerrar por aqui pra vocês poderem entender direitinho como é que eu fiz, senão fica um vídeo muito longo, tá bom? Então eu acredito que deu pra entender, né, como que eu faço, como eu anoto. Então eu sempre tento anotar o máximo pra vocês verem que às vezes eu acabo esquecendo também. Quando eu não termino o propósito, gente, eu faço um X em cima do propósito. Quando acontece alguma coisa e eu não consigo terminar o propósito, aí eu faço um X assim em cima do propósito pra eu poder saber que eu não consegui terminar. Porque acontece, às vezes a gente, no meu caso, né, esse ano eu fiquei gripada várias vezes, só que gripes fortes, que eu não conseguia orar. Ficava, não vou falar que eu ficava de cama, porque eu depois que a gente vira mãe, a gente não tem tempo de ficar de cama, mas foram propósitos muito, assim, aliás, foram gripes que realmente eu não consegui estar terminando o propósito com dores de garganta muito forte que eu não conseguia estar terminando os propósitos. Então eu acabava encerrando e não conseguia jejuar, porque quando a gente tá doente não é legal a gente jejuar, porque o nosso corpo precisa se recuperar. Então, às vezes nosso corpo, a gente tem um pouco de fraqueza, tontura, então não é legal a gente ficar jejuando, tá bom? Principalmente eu que gosto de fazer jejuns assim enormes, tá bom? Então, quando eu não faço um propósito, não consigo terminar, eu faço um X enorme em cima do propósito, que aí eu sei que eu não consegui terminar, tá bom? Mas se eu terminei, eu coloco um selinho de cumprido, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi isso e é isso, tá bom, gente? Deus abençoe. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, pra vocês verem que não tem segredo, tá bom? É super facinho, é só vocês anotar direitinho, né? Pra vocês verem que eu anoto tudo, tudo, tudo. Às vezes eu acabo esquecendo de anotar uma data, ou outras vezes por conta da pressa, mas eu sempre tento anotar o máximo ali de coisas específicas que eu fiz. Ah, eu jejuei 24 horas, vou anotar. Ah, tal dia eu virei a noite na presença de Deus, vou anotar. Então anota, tá bom? Deixa tudo anotado. É bem legal você anotar durante um ano inteiro em um caderno só, pra quando chegar no final do ano você ver todos os propósitos que você fez, porque sim, e esquece. Gente, eu esqueço, pra vocês verem que tinha coisa ali que eu tava até sem saber que
que dia que foi, se eu terminei o propósito ou não. Então é muito legal também vocês, aqui nem eu expliquei pra vocês no vídeo, vocês anotar, né, cumprido. Ou fazer um xizinho pra vocês saber que vocês cumpriram, ou marcar lá que não terminou pra vocês saber que vocês não terminaram aquele propósito. Pra você saber que você tem que melhorar naquilo, entendeu? Então é muito interessante pra vocês poderem ver que... deixa tudo anotadinho, fica bem bonitinho, vocês conseguem ver no final do ano todos os propósitos que vocês fizeram, tá bom? Se você ainda não comprou um caderno de oração, compra um caderno de oração. Se você não tem condição no momento, né, de conseguir estar comprando um caderno grande, né, compra um caderno assim pequenininho que nem o meu, mas faça, tá bom? Deixa as coisas de Deus anotadas tudo direitinho pra vocês poderem saber como anda a sua vida espiritual diante de Deus, tá bom? Pra vocês saberem os propósitos que vocês têm feito. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não se esquece de se inscrever se é a sua primeira vez aqui, deixar o like, comenta e me segue no Instagram, que tá aparecendo na descrição do vídeo. Deus abençoe. Tchau!